Havia uma pequena aldeia nos tempos bíblicos, cercada por uma paisagem desértica. Nessa aldeia vivia um homem chamado Eliel, conhecido por ser sábio e compassivo. Eliel ensinava aos habitantes sobre a bondade de Deus e as consequências de escolhas erradas na vida. Um dia, um forasteiro chamado Tobias chegou à aldeia. Ele trazia consigo uma vida de pecado e egoísmo. Ao longo dos anos, Tobias tinha prejudicado muitas pessoas e acumulado riquezas de maneira desonesta. No entanto, agora ele estava doente e aflito, sentindo o peso de suas ações. Tobias procurou Eliel e confessou seus pecados, buscando orientação. Eliel, com compaixão, compartilhou com ele a verdade sobre o inferno, explicando que era um lugar de sofrimento e separação de Deus, reservado para aqueles que escolheram o caminho do mal e recusaram o perdão divino. Tobias ficou profundamente perturbado ao ouvir sobre o inferno e o sofrimento eterno. Ele percebeu que suas ações o tinham colocado em grave perigo espiritual. Arrependido, ele perguntou a Eliel se havia alguma esperança de redenção. Eliel, cheio de compaixão, compartilhou com Tobias a mensagem do amor de Deus e a oportunidade de arrependimento e perdão. Ele explicou que, ao se voltar sinceramente para Deus, confessando seus pecados e buscando uma vida de retidão, Tobias poderia escapar do destino terrível que o aguardava. Tobias aceitou o conselho de Eliel e começou uma jornada de transformação espiritual. Ele se dedicou a reparar os danos que havia causado, devolvendo riquezas roubadas e ajudando aqueles que haviam prejudicado. Ele também se voltou para a oração e a busca pela vontade de Deus. Com o tempo, a saúde de Tobias melhorou, mas o verdadeiro milagre estava acontecendo em seu coração. Ele experimentou a paz que só pode vir do perdão divino e da reconciliação com Deus. Sua vida se tornou um testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus. A notícia da transformação de Tobias se espalhou pela aldeia, inspirando outros a também buscar o caminho da retidão e evitar o sofrimento do inferno. A história de Tobias e sua redenção se tornou uma lembrança constante de que o inferno é, de fato, um lugar de sofrimento, mas que o amor de Deus oferece uma saída, desde que haja arrependimento e busca por ele. Assim, naquela pequena aldeia, a mensagem de que o inferno é o sofrimento serviu como um lembrete de que a escolha do caminho da retidão e a busca do perdão divino são a chave para evitar o sofrimento eterno e experimentar a graça e a redenção de Deus. Reflexão sobre a história. A história de Tobias é uma poderosa narrativa que nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do pecado, o significado do arrependimento e a infinita misericórdia de Deus. Ela ecoa a mensagem fundamental da Bíblia sobre a escolha entre o caminho da retidão e o caminho da destruição. Primeiramente, a história de Tobias nos lembra que todos nós, em algum momento, podemos ter trilhado um caminho de pecado e egoísmo. Assim como Tobias, cada um de nós carrega uma bagagem de erros e más escolhas. No entanto, é crucial reconhecer que o inferno, mencionado na história como um lugar de sofrimento e separação de Deus, é uma realidade espiritual que nos aguarda se não nos voltarmos para ele. O arrependimento, como ilustrado por Tobias, é um ato de humildade e contrição diante de Deus. É o reconhecimento de nossos erros e a busca da reconciliação com o Criador. A história nos mostra que, mesmo após uma vida de pecado, a misericórdia de Deus está disponível para aqueles que genuinamente se arrependem. A mensagem mais profunda dessa narrativa é a importância de escolher o caminho da retidão e da busca por Deus. A graça divina oferece uma oportunidade de redenção, mas depende da nossa resposta sincera. Assim como Tobias, podemos experimentar a paz e a transformação que vem do perdão de Deus, mas é necessário um coração quebrantado e um desejo
forte de mudança. Essa história também nos chama a refletir sobre o papel da comunidade e do testemunho. A transformação de Tobias inspirou outros a seguirem o mesmo caminho, servindo como um lembrete de que nossas escolhas individuais afetam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Em última análise, essa história nos convida a considerar a profundidade do amor e da misericórdia de Deus, que oferece a oportunidade de redenção, mesmo diante das consequências do pecado. Ela nos recorda que, ao escolhermos a Deus e o caminho da retidão, podemos evitar o sofrimento do inferno espiritual e experimentar a plenitude de sua graça e perdão. Essa é a mensagem central da Bíblia, que essa história exemplifica de maneira poderosa.